Nação Rubro-Negra, um bom dia a todos. Estamos aqui no primeiro vídeo de 2021, é isso mesmo, nossa primeira aparição aqui no canal. Portanto, eu quero desejar a vocês um feliz 2021, que Deus nos dê um ano maravilhoso, né, abençoado, que realmente no ano de 2021 seja diferente de 2020, né? A gente que teve sérios problemas, né, perda de amigos queridos, né? Parentes, familiares, que Deus deu realmente um ano diferente para nós, né? Falando em perda, né, quero também deixar aqui nossos sentimentos à família do Barreto, né, comunicador, jornalista, que infelizmente faleceu ontem. Então fica aqui também os nossos sentimentos à família do Barreto, que era um youtuber rubro-negro também, né, muito conhecido no Facebook e que infelizmente veio a falecer. Galera, antes de a gente começar o vídeo, a gente vai falar sobre muitas informações, né, sobre Lincoln, sobre declaração de Ederson. Vamos falar também sobre a questão do Fla-Flu, né? Teve algumas situações que aconteceu no Fla-Flu Sub-20 ontem e a gente vai trazer aqui. E também vamos falar sobre o Fla-Flu de amanhã, aonde o Flamengo vai enfrentar aí o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, que é um jogo importantíssimo. Então, formação é o que não vai faltar no vídeo. Fique até o fim do vídeo. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like, compartilhar, comentar e também ajudar os nossos patrocinadores, nossos parceiros do canal. Aqui a nossa agência online do Grande Danilo e o link aí da OneXBet, onde você pode apostar não só no Campeonato Brasileiro, como nos maiores campeonatos do mundo. Você aposta na Champions League, por exemplo, você aposta na Libertadores e por aí vai. Então o que não falta condições de você ganhar uma pratinha, né, apostando aí pela OneXBet. Beleza? Então vamos para as notícias, né? Hoje vamos começar falando sobre o assunto do Fla-Flu, do Sub-20, né? O Flamengo passou para as semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20, que vai enfrentar aí o Atlético Paranaense. E ontem foi um jogo onde o Flamengo não foi muito bem, né? Os meninos do Sub-20 realmente não jogaram bem. O Fluminense fez 3-0 e o Flamengo no final, ali com o gol de Gabriel Barros, acabou levando para os pênaltis. E nos pênaltis, João Fernando brilhou, né? A molecada bateu muito bem os pênaltis. Mas os problemas ficaram para o fim do jogo. Ao fim do jogo, os jogadores do Flamengo realmente provocaram bastante o Fluminense, que já tinha provocado em redes sociais e tudo os flamenguistas. Até aí tudo bem, a molecada se provoca, os profissionais também se provocam, não vejo problema nisso. Só que o Guilherme Bala se cedeu, tá fora da semifinal aí, porque ele mostrou os órgãos genitais, exatamente, isso mesmo, em uma das provocações e foi expulso. Deve ser julgado e com certeza não vai pegar menos de 2 jogos. Eu acredito que vai pegar por aí. Infelizmente aconteceu. Outro fato infeliz nesse jogo tem a ver aí com um torcedor, entre aspas, porque para mim isso não é torcedor, né, que estava na arquibancada. Uma jornalista do Lance trouxe essa informação e que ficava de lá gritando time de assassino, time de assassino, time de assassino, para ofender os jogadores do Flamengo. Existem vários pontos aí. Inclusive o presidente do Fluminense é quem retirou o torcedor das Laranjeiras. Primeiro, não era um torcedor comum, porque o jogo estava de portões fechados. Na minha visão, conselheiro do clube ou alguma coisa parecida. E aí eu te pergunto, o porquê de não punir? O porquê de não prender ou processar esse cidadão? Porque estava ali. Só tem ele, as imagens com certeza devem mostrar ele xingando. Por que não faz nada contra esse cidadão? É um absurdo que o Fluminense também não tome uma postura sobre isso. Porque já não é a primeira vez que acontece. A diretoria do Fluminense fala uma historinha, mas que na verdade não cola. Lembrando
que o jogo era de portões fechados, não pode ter torcida. O que o camarada estava fazendo na arquibancada das Laranjeiras? Perguntas que não querem calar e que me irritam muito, porque assim, não tem que citar esse caso. Não tem. É um caso muito delicado, as famílias ainda estão se resolvendo, o Flamengo conseguiu resolver grande parte, né? Falta aí uma família e meia, mas está se resolvendo, está recente, a torcida, as famílias com certeza quando vê isso, sentem, os meninos que estão lá no campo sentem porque eram amigos deles e poderia ter sido evitado. Eu acho um absurdo que isso aconteça ainda e que ninguém faça nada. Nem por parte do Flamengo, que tem que processar esse cara, mas também por parte do Fluminense, que deveria ter o mínimo de senso e não deixar um cara desse nunca mais pisar na Laranjeiras. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, infelizmente. Espero que o Fluminense se posicione e que a CBF puna o Fluminense pelo fato de ter um torcedor dentro do estádio. Não é um torcedor comum, na minha humilde opinião. É um conselheiro do clube, algo assim, que é de torcida organizada e por isso adentrou as Laranjeiras, porque senão não tem outra explicação. Beleza? Fica aqui minha chateação e também a postura do Guilherme Bala, que foi errada. Uma coisa é zoar, brincar, é do jogo, agora mostrar os órgãos genitais não deveria ter acontecido. Dito isto, vamos para a informação sobre Lincoln, exatamente. Temos falado, né, no canal sobre o Lincoln diversas vezes. Né? Falamos sobre ele no futebol inglês, falamos dele sobre ele na MLS pelo Vancouver e agora ele pode estar se encaminhando para o Cincinnati, também time que joga a MLS, né? Major League Soccer, a Liga Americana de Futebol. Então, o que acontece? A ideia é emprestar o jogador por 6 meses, tá? 6 meses, 6 meses, né? Até julho de 2021, e no final o clube, o Cincinnati, terá a obrigação de comprar o jogador. Só que para ele comprar o jogador e ter essa obrigação, o atleta terá que cumprir alguns pré-requisitos para que o clube aceite. Deve ser jogos, né? Algumas metas alcançadas aí para que o clube o compre. Mais uma vez, né, esse impasse. Parece que tudo indica que ele realmente vai para lá por empréstimo, então vamos aguardar o que vai acontecer em relação ao Lincoln, jogador que realmente está com alguns problemas para sair do clube. Eu sinceramente não vejo com bons olhos, tá? Eu não vejo. Eu acho que o Flamengo deveria ter emprestado ele para a Inglaterra, que é um país onde se vê mais o jogo, se vê mais, independente de não ter obrigatoriedade. Se lá um clube inglês vê ele jogando na segunda divisão inglesa e se interessa por ele, o Flamengo poderia ganhar um pouco mais de dinheiro, mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer no final das contas com o Lincoln, tá? Essa semana teve um alvoroço na rede social, né? Porque o Patrick disse que é Flamengo, né? Declarou aí no Desimpedidos que é Flamengo, e a torcida do Flamengo pede Patrick no Flamengo. É um bom jogador, acho que é um jogador que dispensa comentários. Eu queria ele no clube, e eu queria saber a sua opinião sobre isso. O que você acha do Patrick no Flamengo? Só uma curiosidade, lembrando que não há proposta, né, do Flamengo pelo Patrick, então não há rumores que ele poderia vir, mas nada disso. Ele só declarou ser flamenguista, mas deixou bem claro que é profissional e que vai continuar jogando da mesma forma, porque acima de tudo ele é profissional. E eu entendo isso, eu acho que ele realmente é um cara que inspira confiança, até por quem trabalha aí no Inter, né? Agora, para finalizar o vídeo, eu deixei para o final essa situação envolvendo o Ederson. Exatamente. A gente está vendo essa semana uma situação envolvendo o zagueiro Denner, que infelizmente não vai mais jogar futebol, desistiu da carreira depois de ter uma grave lesão, e essa lesão acabou o tirando dos gramados. O jogador fez uma declaração na sua rede social, aonde, né, ele pega e desabafa um pouco, né, e aí fala sobre negligência médica e por aí vai, em relação ao que aconteceu com ele.
eu até entendo um menino num momento difícil da carreira, onde ele está desistindo da carreira, tomar essa postura, porque até então a gente está falando de um menino, de um jovem jogador que não vai mais jogar bola, né? Ele tem que procurar a justiça. Já disse que rede social, já falei ontem no Deco, vou falar de novo, que rede social não é lugar para ficar brigando ou ficar desabafando e falando um monte de coisa que não pode se provar. Ele vai ter que correr atrás de provar isso. Agora, o Ederson, eu já sou terminantemente contra, sabe? Porque o Ederson tem 3 anos que já não joga no Flamengo, 3 ou 2 anos, se eu não me engano, que não joga mais no Flamengo, e em nenhum momento ele falou isso. Agradeceu o clube quando saiu, né? Saiu feliz do como foi tratado, e agora ele reclama de uma negligência médica. Uma negligência que até então ele nunca tinha falado, se não fosse um comentário na publicação que o Denner colocou. Ou seja, se aproveitando de um momento difícil de um jogador feminino, que não vai ser mais jogador, que vai ter que procurar uma outra profissão, para reclamar do Flamengo. Por que ele não fez isso em juízo? Por que ele não processou o clube? Por que ele não fala o nome dos médicos? Porque nenhuma entrevista que ele deu, ele falou, porque é complicado. Então, se você não quer se molhar na chuva, não vai para ela. Se você não quer brigar, não dá o primeiro soco. É simples assim. Acho um absurdo. Depois de tanto tempo que sai do Flamengo, e aí, eu não vim bichado da Lazio. Veio sim, senhor. Tava vindo de lesão. É um jogador que já tinha um histórico de lesão absurdo na carreira. E agora quer contar a história para boi dormir, não vai ser eu que vai convencer. Agora, beleza. Se há uma negligência, quem foi que cometeu, né? Quem é o responsável, processe. Assuma aí uma responsabilidade, assumir um processo em relação ao que aconteceu no Flamengo. Agora, ir para a rede social, aproveitar-se de um menino que está sofrendo uma situação difícil. E aí ele até entendo, como eu falei, eu acho que ele deveria procurar processar, ver quem é o profissional, até correr atrás para que esse profissional não faça mais isso com ninguém, ok? Se realmente isso aconteceu. Só que ele é um menino, ele desabafa porque ele não tem a maturidade que o Ederson deveria ter com a idade do Ederson. É bem diferente uma coisa da outra. É muito diferente. Mas enfim, fica aí a ingratidão do jogador que veio para o Flamengo, praticamente só passou no departamento médico, que teve lesões em sua carreira inteira, mas aquela lesão que tirou ele dos gramados foi a do Flamengo. Quer contar uma história, cola para quem quiser colar. Para mim, não cola. Beleza, galera? O vídeo de hoje, quero agradecer a todos aí que participaram conosco desse vídeo. Mais uma vez, desejar um ano maravilhoso a todos vocês. Lembrar que amanhã tem Fla-Flu, né? O time do Flamengo deve estar completo, tirando aí o Diego Alves, que não joga por lesão, entra o Hugo Souza. Mas o time do Flamengo é um time que a gente já sabe, embora eu faria alguma mudança ali, mas a gente vai falar amanhã no pré-jogo que nós iremos fazer ao vivo aqui no canal. Então amanhã o Flamengo deve ter a campo aí Hugo, Isla, Rodrigo Caio, Natan e Felipe Luiz. No meio de campo, o Ilharão, Gerson e Arrascaeta pelo lado direito. Né? Pelo lado direito, Everton Ribeiro, pelo lado esquerdo, Bruno Henrique, e na frente, Gabigol. Esse deve ser o time, né? Os 11 jogadores que devem vir a campo. Não deve ter muita mudança do que a gente está falando, porque é o time aí ideal, digamos assim. Eu tiraria o Everton Ribeiro, deixaria ele no banco nesse jogo, colocaria outro jogador, até mudaria o esquema de jogo, mas vamos ver aí como é que vai ficar essa situação envolvendo os treinamentos do Flamengo. Afinal de contas, o Flamengo treinou um bom tempo. Quem sabe o Everton Ribeiro já não vem bem nesses treinos e o Flamengo tem uma atuação melhor contra o Fluminense. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso, valeu? Fiquem com Deus, saudações rubro-negras, fui!